Em 826 DC, dentro do remoto mosteiro na encosta de Samir, o primeiro mosteiro budista no Tibete, monges descobriram um conjunto de textos mais antigos escondidos em um baú de cobre selado sob o chão da biblioteca. Escrito em uma escrita pré-Bon, conhecida apenas por alguns iniciados, o pergaminho estava quebradiço, sua tinta desbotada. Mas sua mensagem soou com uma clareza terrível. Falava das Drong Tal, traduzido livremente como as rodas que rugem, que teriam sido usadas no tempo antes dos reis, dispositivos que podiam invocar trovões sem nuvens e sacudir montanhas sem toque. O manuscrito descrevia um ritual sagrado conhecido apenas por altos iniciados. Quando realizado no topo de planaltos designados nas montanhas, as Drongtal seriam ativadas pelo alinhamento com constelações estelares específicas, focando o som através de buzinas cônicas e câmaras metálicas polidas. Uma vez acionado, o dispositivo emitia uma vibração profunda e ressonante. Um pulso tão intenso que poderia rachar pedras, estilhaçar árvores e impedir o voo dos pássaros. De acordo com o texto, vales inteiros foram outrora nivelados não pela guerra, mas pela ativação desalinhada dessas rodas de trovão. Seu uso foi eventualmente proibido, considerado poderoso demais para permanecer em mãos mortais. Os dispositivos, ou talvez as plantas deles, foram selados em abóbadas de pedra dentro do Himalaia, guardados pelo silêncio e pela neve. Interpretações modernas variam. Alguns estudiosos acreditam que os textos se referem ao trovão simbólico, uma metáfora para o despertar espiritual ou poder interior. Mas outros argumentam que as descrições são físicas demais, específicas demais. Os pergaminhos observam frequências acústicas exatas, diagramas geométricos dos dispositivos cônicos e avisos sobre o uso direcional. Uma passagem até adverte: não aponte a roda para o vale, a menos que deseje desmanchar o que os deuses formaram. Em 1968, durante uma missão de pesquisa secreta em alta altitude, engenheiros militares chineses documentaram atividade sísmica inexplicável perto de Langtang, Nepal, uma região que outrora abrigou plataformas cerimoniais Bon. Nenhuma falha passava pela área. No entanto, pedregulhos do tamanho de bois foram partidos ao meio de forma limpa, sem sinais de impacto ou pressão. Expedições posteriores a cavernas próximas desenterraram artefatos de bronze em forma de sino com gravuras incomuns, anéis de ondas senoidais sobrepostas e mapas estelares centrados na constelação de Draco. Embora esses artefatos permaneçam classificados pelas autoridades locais, vazamentos fotográficos em 1993 geraram uma onda de especulação sobre armamento acústico nos tempos antigos. Curiosamente, a pesquisa acústica moderna confirma que ondas sonoras de baixa frequência, infrassom, podem causar náusea, desorientação ou até hemorragia interna em exposição prolongada. Em testes militares, foram desenvolvidos dispositivos sônicos direcionados que correspondem a certos padrões descritos no manuscrito. Mas nenhum dispositivo moderno conhecido pode gerar efeitos na escala descrita nestes textos antigos. Se as máquinas de trovão tibetanas eram reais, quem as construiu? E por que foram eventualmente escondidas e esquecidas? Eram remanescentes de uma tecnologia perdida, baseada não em fogo ou metal, mas em ressonância e geometria? O silêncio em torno desses textos permanece quase total. Os monges que os descobriram teriam selado novamente o baú e jurado nunca copiá-lo ou traduzi-lo. No entanto, persistem rumores de que uma transcrição parcial chegou a um arquivo privado em Lhasa, agora fora do alcance de todos os pesquisadores estrangeiros. Se apenas o som pudesse nivelar montanhas, o que mais teríamos negligenciado na antiga ciência da vibração? Top 8. A Guerra do Céu Maia. No coração das terras altas da Guatemala, esculpido em pedra vulcânica e posteriormente transcrito por missionários do século XVI, o Popol Vuh permanece como o texto sagrado da criação dos maias Quiché. A maioria o vê como uma narrativa mítica, uma mistura de cosmologia e folclore.
Mas enterrada profundamente em seus capítulos está uma passagem que diverge acentuadamente da metáfora e do ritual. Ela relata uma batalha no céu. De acordo com o Popol Vuh, uma guerra foi travada acima da terra entre duas facções: os senhores de Xibalba, deuses do submundo, e seres celestiais alinhados com a luz. O relato descreve grandes fogos que cortavam os céus, serpentes de fumaça e trovões que sacudiam as árvores desde as raízes. Em certo ponto, o céu se rasgou, revelando um espelho que mostrava o fim do mundo. Uma passagem conta que os rios se transformaram em cinzas e as pedras sob as montanhas choraram. Florestas inteiras teriam se incendiado sem chama. Plantações ficaram pretas em minutos. Aldeões que olharam para o céu dividido caíram no chão gritando, cegados não pela luz do sol, mas por algo muito mais violento. O que torna essas descrições extraordinárias não é apenas sua vivacidade, mas sua especificidade. Os Quiché não tinham palavras para armamento avançado, nem linguagem para aeronaves ou mísseis. No entanto, o texto refere-se a lanças de fogo do céu, seres envoltos em conchas zumbidoras e um rugido que vinha antes do clarão. Estas não são ferramentas de deuses, elas se assemelham aos ecos de uma guerra tecnológica. Alguns pesquisadores modernos interpretaram o relato como uma memória distante de um evento de impacto celestial, talvez um cometa ou meteoro se desintegrando na atmosfera. No entanto, o texto apresenta claramente o evento como um conflito, não um desastre natural. A intenção por trás da destruição: estratégia, retaliação. Somando-se ao mistério, há uma série de glifos pré-colombianos descobertos na cidade em ruínas de El Mirador, logo ao norte da região Quiché. Esses entalhes, datados de 300 AC, mostram figuras no céu encerradas em ovais, emitindo o que parecem ser feixes em direção ao solo. Ao redor delas estão imagens de pessoas fugindo, árvores retorcidas e nuvens espirais. As inscrições não oferecem nenhuma explicação clara, apenas mais perguntas. Sacerdotes espanhóis que traduziram o Popol Vuh teriam tido dificuldades com essas passagens. Em algumas versões, segmentos inteiros descrevendo a guerra no céu foram omitidos ou alterados. Um frade franciscano descreveu a história como perigosa demais para as mentes públicas. Sua nota de margem anotada simplesmente diz: diabólico ou verdadeiro, vivido demais para ser ignorado. Hoje, poucos historiadores convencionais abordam esta seção do Popol Vuh. Ela é tratada como alegoria, mas seus paralelos com outras narrativas antigas de guerra no céu, dos textos védicos da Índia aos mitos nórdicos do Ragnarok, sugerem algo mais universal, talvez uma memória compartilhada entre continentes. Se os maias estavam se lembrando de um conflito real, quem eram os combatentes? Por que a Terra foi afetada pelo que aconteceu nos céus? E se isso fosse meramente mito, por que ainda parece um depoimento de testemunha ocular? Top 9. O registro chinês do fogo do céu. No século IV AC, um conjunto de crônicas chinesas antigas, conhecidas como Jushu Jinian ou Anais de Bambu, foi desenterrado de uma tumba real no estado de Wei. Gravado em finas tiras de bambu e preservado por séculos em caixas laqueadas, o texto oferece uma cronologia detalhada das primeiras dinastias. Mas enterrada entre os registros de coroações e inundações, jaz uma entrada singular que tem intrigado historiadores desde então. O registro afirma que durante o reinado do imperador Yao, um governante semimítico tradicionalmente datado de 2356 AC, um fogo veio do céu, rugindo como 1000 dragões, iluminando o dia como a noite. Continua dizendo que um objeto prateado rasgou as nuvens, caiu na terra com um grito como o trovão e partiu a montanha como um melão. A terra ao redor escureceu e o próprio ar se transformou em cinzas. Ao contrário dos presságios típicos ou avisos astrológicos comuns em textos chineses antigos, este relato não contém metáfora ou interpretação ritual. É observacional, medido,
termina com uma frase assustadora. Uma figura emergiu do fogo, pálida como osso e silenciosa como pedra. As pessoas não se aproximaram. Por anos, a passagem foi descartada como alegoria, talvez um conto embelezado de um impacto de meteorito ou erupção vulcânica. Mas pesquisas geológicas recentes no Planalto de Iloés, perto da atual província de Shanxi, revelaram algo mais estranho. Imagens de satélite e amostras de solo identificaram uma cratera massiva e elíptica enterrada sob séculos de sedimentos. A composição da zona de impacto mostra quartzo vitrificado e vestígios de descarga de plasma de alta energia, não associados tipicamente a impactos naturais de meteoritos. O arqueólogo chinês Zhang Wenxiu, em um relatório privado de 2007 que mais tarde vazou online, descreveu a área como apresentando anomalias eletromagnéticas, ausência de vida orgânica e propriedades do solo consistentes com a exposição à radiação de alta frequência. Sua equipe encontrou fragmentos de compostos metálicos não nativos da região, incluindo uma liga prateada que resistiu à corrosão mesmo após exposição prolongada ao ácido. Lendas locais em torno do local acrescentam outra camada de mistério. Por mais de 2000 anos, os aldeões alertaram sobre o homem branco do céu, um ser que descrevem como silencioso, sem olhos e envolto em luz. A área ainda é considerada amaldiçoada. Nenhum animal pasta lá. As bússolas giram descontroladamente. E as tentativas de construir estradas na região falharam consistentemente devido a mau funcionamento inexplicável de máquinas. Somando-se ao enigma, há um antigo disco de bronze encontrado em uma tumba próxima, gravado com padrões em espiral e cartas estelares alinhadas, não com o céu atual da Terra, mas com uma configuração celestial de mais de 10.000 anos atrás. Alguns acreditam que ele foi deixado para trás para marcar o evento, ou o visitante. Se os anais de bambu verdadeiramente descrevem uma visitação, e não apenas um impacto cósmico, então pode ser um dos registros escritos mais antigos de um encontro com algo que não é desta terra. E se uma figura realmente saiu daquele céu ardente, como insiste o texto, para quem ela se destinava? Top 10. O Sol Negro Nórdico. Em algum momento entre os séculos X e XI DC, nos fiordes fustigados pelo vento da Islândia, um escaldo anônimo compôs uma das profecias mais assustadoras da literatura nórdica antiga. Chamava-se Völuspá, ou A Profecia da Vidente, e constitui o poema de abertura da Edda Poética, um texto fundamental da mitologia nórdica. A maioria a conhece por sua visão apocalíptica do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Mas escondido em seus versos está um relato muito mais críptico: a vinda do Sol Negro. A passagem em questão diz: o sol torna-se negro, a terra afunda no mar, estrelas quentes chovem do céu, o vapor sobe em fogo, a chama alta lambe o próprio céu. Para alguns, esta é a representação poética de uma erupção vulcânica. Mas estudiosos especializados em cosmologia nórdica notam que a linguagem difere da metáfora tradicional. O texto continua dizendo: então um salão de ouro será erguido, mais brilhante que o sol, e dele descerão os vigilantes do tempo, envoltos em gelo e fogo. O que é mais perturbador, no entanto, é uma estrofe raramente traduzida, omitida em muitas versões modernas, na qual a vidente descreve um momento em que o céu se estilhaçou como pedra quebradiça e uma boca se abriu acima do polo. Ela fala de uma criatura de metal e fome que deslizou pela brecha, seus olhos como sóis, seu sopro frio o suficiente para paralisar o tempo. Esta imagem não aparece em nenhum outro lugar no mito nórdico. Não corresponde a deuses, monstros ou gigantes. Parece uma intrusão, algo estranho ao sistema mitológico. O texto descreve uma sombra que cai sobre os 9 reinos, não projetada por um deus, mas por uma coisa sem nome, mais antiga que a primeira geada. Em 1904, durante um esforço de tradução pelo linguista norueguês Olav Jorgensen, uma nota marginal foi descoberta em uma cópia de Velino mais antiga da Völuspá. Lia-se simplesmente: estas linhas não são do poeta, elas são de antes.
A implicação é que certas estrofes precedem até mesmo o mito no qual foram inseridas, possivelmente fragmentos de memória oral, preservados de uma era anterior e esquecida. Interpretações astronômicas modernas tentaram ligar o Sol Negro a um eclipse solar, talvez combinado com uma tempestade de meteoros ou inverno vulcânico. Mas esta explicação não dá conta das referências vívidas à distorção do tempo, criaturas de metal e vigilantes de um salão dourado. Se fosse apenas simbolismo mítico, por que é tão mecanicamente detalhado? Além disso, anomalias magnéticas foram registradas ao redor de Snæfellsjökull, o vulcão coberto por geleira frequentemente associado ao submundo nórdico. Bússolas desviam, pássaros se recusam a fazer ninhos e pelo menos 2 expedições relataram alucinações sensoriais ao acampar perto da borda de sua cratera. O folclore local chama a área de a boca do céu profundo, uma frase estranhamente alinhada com a visão da vidente. Se o sol negro era uma metáfora poética para um desastre natural, por que incluir elementos de estrutura artificial, maquinário e seres que descem da luz? E se não fosse metáfora, o que era? A profecia termina não com a salvação, mas com o silêncio. A vidente não oferece esperança, apenas o retorno de algo antigo, algo que os próprios deuses temiam. Talvez os deuses não tenham caído no Ragnarok. Talvez eles tenham fugido. Através de culturas e épocas, estes textos antigos apresentam um enigma recorrente, não através da invenção, mas da descrição. Seja gravado em argila, prensado em bambu ou sussurrado através de versos épicos, cada documento captura silenciosamente um evento que, por toda a lógica, não deveria ter ocorrido em sua era. Embarcações no céu, batalhas acima das nuvens, máquinas de som, seres não inteiramente humanos. Os relatos são detalhados demais, específicos demais e generalizados demais para serem descartados como coincidência. Em vez de ver essas histórias puramente como mitologia, uma abordagem mais fundamentada as considera como memória cultural, filtrada através da linguagem, da crença e do tempo. Quando despojadas de simbolismo, as narrativas subjacentes apontam para encontros com fenômenos além do alcance tecnológico ou científico de sua época. Estas não eram explicações, eram registros. O fato de tantos desses textos terem sido minimizados, alterados ou excluídos do discurso histórico convencional pode dizer menos sobre sua validade e mais sobre nosso desconforto em reexaminar estruturas aceitas. O passado, em sua total complexidade, muitas vezes resiste à simplicidade. E esses escritos, qualquer que seja sua origem, complicam a linha do tempo que passamos a aceitar. Podemos nunca entender completamente o que essas civilizações testemunharam, mas descartar seus relatos de imediato corre o risco de perder mais do que apenas perspectiva. Corre o risco de apagar as perguntas que elas tentaram preservar. Não para provocar, não para gerar sensacionalismo, mas talvez simplesmente para lembrar. E isso em si pode ser o ato mais humano de todos. Se estes registros antigos mudaram a forma como você vê a história do nosso mundo, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro. O próximo tesouro do conhecimento será aberto em breve. Top 5. O Sol Triplo Romano. Em 74 DC, o historiador romano Plínio, o Velho, registrou um evento celestial em sua história natural que desafiou tanto a ciência quanto a superstição. Em uma tarde clara no norte da Itália, perto da cidade de Mediolanum, agora Milão, cidadãos se reuniram para testemunhar um fenômeno que os deixaria sem palavras por gerações. De acordo com o relato de Plínio, 3 sóis surgiram no céu, brilhando com igual intensidade, e ficaram imóveis pelo tempo de uma oração. Isso não era metáfora. Foi uma observação documentada por um respeitado estudioso romano, cujos escritos formaram parte do registro oficial do Império. Plínio descreveu o evento com um ar de precisão distanciada. Eles estavam dispostos em um triângulo, escreveu ele, projetando sombras em ângulos opostos. O ar aqueceu, mas os ventos morreram,
Então, como um só, eles desapareceram em névoa. À primeira vista, isso pode parecer uma rara ilusão atmosférica, um fenômeno conhecido como parélio ou sundog, causado por cristais de gelo que refratam a luz solar em nuvens cirros altas. Mas o registro romano continua de formas que a meteorologia moderna não consegue explicar. Um segundo relato, descoberto em 1938 nos Annales Maximi, o arquivo de Estado do Senado romano, observa que templos em toda a região foram fechados por dias, com sacerdotes declarando o evento como uma ruptura na ordem dos céus. O relatório menciona que o gado se recusou a comer, os pássaros circularam o mesmo raio por horas, e duas torres de vigia na província ocidental da Gália pegaram fogo sem raios ou chamas. O fenômeno durou quase 4 horas, muito mais tempo do que qualquer parélio já registrado, e foi visível não apenas em Mediolanum, mas supostamente até o sul, nas colinas fora de Roma. Ainda mais intrigante é a reação da liderança romana. O imperador Vespasiano ordenou silêncio. Todos os pergaminhos referentes aos sóis triplicados deveriam ser removidos das bibliotecas estatais. Testemunhas foram ignoradas ou transferidas. Em uma nota arrepiante preservada no diário privado de um senador, aparece a frase: "O céu quebrou e nos disseram para esquecer." Séculos mais tarde, em 1571, o astrônomo italiano Giovanni Battista Riccioli fez referência ao Sol triplo de outrora, ao tentar descrever outro evento misterioso observado perto dos Alpes. Ele o comparou não a ilusões ópticas, mas a motores celestiais abrindo novas portas no firmamento. E ainda hoje, os arquivos do Vaticano supostamente mantêm uma seção selada rotulada Sol Triplex. AD 74, conteúdo desconhecido. Se isso foi simplesmente um truque atmosférico, por que as autoridades romanas o trataram como uma crise teológica? Por que os templos fecharam e a discussão pública cessou? Por que cópias do registro foram escondidas, algumas apenas redescobertas por acidente quase 2000 anos depois? Uma possibilidade permanece. O que os romanos testemunharam naquele dia não foi um truque de luz, mas uma fratura em sua realidade. Um vislumbre de algo em camadas atrás do céu que eles achavam que conheciam. E se seus registros estiverem certos, ele não nasceu. Ele apareceu. Em 826 DC, dentro do remoto mosteiro na encosta de Sami, o primeiro mosteiro budista no Tibete, monges descobriram um conjunto de textos mais antigos escondidos em um baú de cobre selado sob o chão da biblioteca. Escrito em uma escrita pré-Bon, conhecida apenas por alguns iniciados, o pergaminho estava quebradiço, sua tinta desbotada. Mas sua mensagem soou com uma clareza terrível. Falava das Drongtal, traduzido livremente como as rodas que rugem, que teriam sido usadas no tempo antes dos reis. Dispositivos que podiam invocar trovões sem nuvens e sacudir montanhas sem toque. O manuscrito descrevia um ritual sagrado conhecido apenas por altos iniciados. Quando realizado no topo de planaltos designados nas montanhas, as Drongtal seriam ativadas pelo alinhamento com constelações estelares específicas, focando o som através de buzinas cônicas e câmaras metálicas polidas. Uma vez acionado, o dispositivo emitia uma vibração profunda e ressonante. Um pulso tão intenso que poderia rachar pedras, estilhaçar árvores e impedir o voo dos pássaros. De acordo com o texto, vales inteiros foram outrora nivelados não pela guerra, mas pela ativação desalinhada dessas rodas de trovão. Seu uso foi eventualmente proibido, considerado poderoso demais para permanecer em mãos mortais. Os dispositivos, ou talvez as plantas deles, foram selados em abóbadas de pedra dentro do Himalaia, guardados pelo silêncio e pela neve. Interpretações modernas variam. Alguns estudiosos acreditam que os textos se referem ao trovão simbólico, uma metáfora para o despertar espiritual ou poder interior. Mas outros argumentam que as descrições são físicas demais, específicas demais. Os pergaminhos observam frequências acústicas exatas, diagramas geométricos dos dispositivos cônicos
e avisos sobre o uso direcional. Uma passagem até adverte: não aponte a roda para o vale, a menos que deseje desmanchar o que os deuses formaram. Em 1968, durante uma missão de pesquisa secreta em alta altitude, engenheiros militares chineses documentaram atividade sísmica inexplicável perto de Langtang, Nepal, uma região que outrora abrigou plataformas cerimoniais Bon. Nenhuma falha passava pela área. No entanto, pedregulhos do tamanho de bois foram partidos ao meio de forma limpa, sem sinais de impacto ou pressão. Expedições posteriores a cavernas próximas desenterraram artefatos de bronze em forma de sino com gravuras incomuns, anéis de ondas senoidais sobrepostas e mapas estelares centrados na constelação de Draco. Embora esses artefatos permaneçam classificados pelas autoridades locais, vazamentos fotográficos em 1993 geraram uma onda de especulação sobre armamento acústico nos tempos antigos. Curiosamente, a pesquisa acústica moderna confirma que ondas sonoras de baixa frequência, infrassom, podem causar náusea, desorientação ou até hemorragia interna em exposição prolongada. Em testes militares, foram desenvolvidos dispositivos sônicos direcionados que correspondem a certos padrões descritos no manuscrito. Mas nenhum dispositivo moderno conhecido pode gerar efeitos na escala descrita nestes textos antigos. Se as máquinas de trovão tibetanas eram reais, quem as construiu? E por que foram eventualmente escondidas e esquecidas? Eram remanescentes de uma tecnologia perdida, baseada não em fogo ou metal, mas em ressonância e geometria? O silêncio em torno desses textos permanece quase total. Os monges que os descobriram teriam selado novamente o baú e jurado nunca copiá-lo ou traduzi-lo. No entanto, persistem rumores de que uma transcrição parcial chegou a um arquivo privado em Lhasa, agora fora do alcance de todos os pesquisadores estrangeiros. Se apenas o som pudesse nivelar montanhas, o que mais teríamos negligenciado na antiga ciência da vibração? Top 7. Os gigantes de Qumran. Em 1947, nas cavernas de calcário de Qumran, perto do Mar Morto, pastores beduínos tropeçaram em uma das descobertas arqueológicas mais explosivas da história humana: os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, enterrados sob camadas de poeira e negligência, jaziam pergaminhos fragmentados que estudiosos passariam décadas decifrando. Mas um manuscrito se destacou. Um texto que até os acadêmicos mais cautelosos admitiram não ter paralelo em nenhuma doutrina religiosa conhecida. Foi chamado de o Livro dos Gigantes. Ao contrário dos outros manuscritos, que focavam em leis, profecias ou rituais, o Livro dos Gigantes detalhava eventos de uma época em que seres conhecidos como Nefilim caminhavam sobre a terra. Estes não eram homens nem deuses. Eram descritos como a descendência de vigilantes, entidades que desceram do céu e tomaram mulheres humanas, criando uma raça de híbridos não naturais. Os gigantes eram descritos como enormes, capazes de feitos além da força humana, mas atormentados por angústia interna e raiva incontrolável. O que tornava o texto tão perturbador era o seu tom. Não era mítico ou poético. Parecia uma confissão. Os gigantes falam de sonhos em que uma grande tábua foi submersa em água e dissolvida, e em que uma árvore foi arrancada da terra e lançada no vazio. Essas imagens são interpretadas por seres angelicais como julgamento divino, um dilúvio destinado a apagar a corrupção que eles trouxeram. Mas mais profundamente nos fragmentos, o manuscrito torna-se mais específico. Uma seção descreve um momento em que os Nefilim olharam para o céu e viram os portões se fecharem e os vigilantes recuarem para o reino superior. Outra fala de uma reunião em que eles tentam construir uma torre de som para chamá-los de volta. Essas passagens sugerem uma compreensão tecnológica ou energética muito além da simples pedra e fogo. Alguns estudiosos acreditam que o conhecimento dos gigantes incluía astronomia, metalurgia e armamento, indícios de que eles não apenas viveram entre os humanos, mas também aceleraram o desenvolvimento tecnológico inicial.
Outros argumentam que esses eram contos de advertência destinados a ilustrar limites divinos. Mas as descrições físicas são detalhadas. Um fragmento menciona membros como pilares de bronze e uma voz que rachava a terra. O manuscrito termina abruptamente. Nenhuma narrativa completa sobrevive, mas a implicação é inconfundível. Esses seres não foram destruídos pela guerra ou pelo tempo. Eles foram apagados. O Vaticano nunca comentou publicamente sobre o Livro dos Gigantes. Nem a Autoridade de Antiguidades de Israel liberou a transcrição completa de several fragmentos relacionados. Por quê? Se esses textos são puramente mitos, por que eles ecoam em diferentes culturas, dos Néfilim da tradição hebraica aos titãs da Grécia e aos Asuras da Índia? Por que cada civilização se lembra de uma época em que seres vieram do céu, perturbaram a ordem natural e foram derrubados? E se tais seres realmente existiram, o que foi verdadeiramente perdido em seu desaparecimento? Conhecimento? Poder? Uma conexão com algo ou alguém além da Terra? Ou pior, seriam os gigantes não um mito do passado, mas um aviso do que poderia retornar? Top 8. A Guerra do Céu Maia. No coração das terras altas da Guatemala, esculpido em pedra vulcânica e posteriormente transcrito por missionários do século XVI, o Popol Vuh permanece como o texto sagrado da criação dos maias Quiché. A maioria o vê como uma narrativa mítica, uma mistura de cosmologia e folclore. Mas enterrada profundamente em seus capítulos está uma passagem que diverge acentuadamente da metáfora e do ritual. Ela relata uma batalha no céu. De acordo com o Popol Vuh, uma guerra foi travada acima da terra entre duas facções: os senhores de Xibalba, deuses do submundo, e seres celestiais alinhados com a luz. O relato descreve grandes fogos que cortavam os céus, serpentes de fumaça e trovões que sacudiam as árvores desde as raízes. Em certo ponto, o céu se rasgou, revelando um espelho que mostrava o fim do mundo. Uma passagem conta que os rios se transformaram em cinzas e as pedras sob as montanhas choraram. Florestas inteiras teriam se incendiado sem chama. Plantações ficaram pretas em minutos. Aldeões que olharam para o céu dividido caíram no chão gritando, cegados não pela luz do sol, mas por algo muito mais violento. O que torna essas descrições extraordinárias não é apenas sua vivacidade, mas sua especificidade. Os Quiché não tinham palavras para armamento avançado, nem linguagem para aeronaves ou mísseis. No entanto, o texto refere-se a lanças de fogo do céu, seres envoltos em conchas zumbidoras e um rugido que vinha antes do clarão. Estas não são ferramentas de deuses, elas se assemelham aos ecos de uma guerra tecnológica. Alguns pesquisadores modernos interpretaram o relato como uma memória distante de um evento de impacto celestial, talvez um cometa ou meteoro se desintegrando na atmosfera. No entanto, o texto apresenta claramente o evento como um conflito, não um desastre natural. A intenção por trás da destruição: estratégia, retaliação. Somando-se ao mistério, há uma série de glifos pré-colombianos descobertos na cidade em ruínas de El Mirador, logo ao norte da região Quiché. Esses entalhes, datados de 300 AC, mostram figuras no céu encerradas em ovais, emitindo o que parecem ser feixes em direção ao solo. Ao redor delas estão imagens de pessoas fugindo, árvores retorcidas e nuvens espirais. As inscrições não oferecem nenhuma explicação clara, apenas mais perguntas. Sacerdotes espanhóis que traduziram o Popol Vuh teriam tido dificuldades com essas passagens. Em algumas versões, segmentos inteiros descrevendo a guerra no céu foram omitidos ou alterados. Um frade franciscano descreveu a história como perigosa demais para as mentes públicas. Sua nota de margem anotada simplesmente diz: diabólico ou verdadeiro, vivido demais para ser ignorado. Hoje, poucos historiadores convencionais abordam esta seção do Popol Vuh. Ela é tratada como alegoria, mas seus paralelos com outras narrativas antigas de guerra no céu
dos textos védicos da Índia aos mitos nórdicos do Ragnarok, sugerem algo mais universal, talvez uma memória compartilhada entre continentes. Se os maias estavam se lembrando de um conflito real, quem eram os combatentes? Por que a Terra foi afetada pelo que aconteceu nos céus? E se isso fosse meramente mito, por que ainda parece um depoimento de testemunha ocular? Top 9. O registro chinês do fogo do céu. No século IV AC, um conjunto de crônicas chinesas antigas, conhecidas como Jushu Jinian ou Anais de Bambu, foi desenterrado de uma tumba real no estado de Wei. Gravado em finas tiras de bambu e preservado por séculos em caixas laqueadas, o texto oferece uma cronologia detalhada das primeiras dinastias, mas enterrada entre os registros de coroações e inundações, jaz uma entrada singular que tem intrigado historiadores desde então. O registro afirma que durante o reinado do imperador Yao, um governante semimítico tradicionalmente datado de 2356 AC, um fogo veio do céu, rugindo como 1000 dragões, iluminando o dia como a noite. Continua dizendo que um objeto prateado rasgou as nuvens, caiu na terra com um grito como o trovão e partiu a montanha como um melão. A terra ao redor escureceu e o próprio ar se transformou em cinzas. Ao contrário dos presságios típicos ou avisos astrológicos comuns em textos chineses antigos, este relato não contém metáfora ou interpretação ritual. É observacional. Medido. Termina com uma frase assustadora. Uma figura emergiu do fogo, pálida como osso e silenciosa como pedra. As pessoas não se aproximaram. Por anos a passagem foi descartada como alegoria. Talvez um conto embelezado de um impacto de meteorito ou erupção vulcânica. Mas pesquisas geológicas recentes no Planalto de Iloés, perto da atual província de Shanxi, revelaram algo mais estranho. Imagens de satélite e amostras de solo identificaram uma cratera massiva e elíptica enterrada sob séculos de sedimentos. A composição da zona de impacto mostra quartzo vitrificado e vestígios de descarga de plasma de alta energia, não associados tipicamente a impactos naturais de meteoritos. O arqueólogo chinês Zhang Wenxiu, em um relatório privado de 2007 que mais tarde vazou online, descreveu a área como apresentando anomalias eletromagnéticas, ausência de vida orgânica e propriedades do solo consistentes com a exposição à radiação de alta frequência. Sua equipe encontrou fragmentos de compostos metálicos não nativos da região, incluindo uma liga prateada que resistiu à corrosão mesmo após exposição prolongada ao ácido. Lendas locais em torno do local acrescentam outra camada de mistério. Por mais de 2000 anos, os aldeões alertaram sobre o homem branco do céu, um ser que descrevem como silencioso, sem olhos e envolto em luz. A área ainda é considerada amaldiçoada. Nenhum animal pasta lá. As bússolas giram descontroladamente, e as tentativas de construir estradas na região falharam consistentemente devido a mau funcionamento inexplicável de máquinas. Somando-se ao enigma, há um antigo disco de bronze encontrado em uma tumba próxima, gravado com padrões em espiral e cartas estelares alinhadas, não com o céu atual da Terra, mas com uma configuração celestial de mais de 10.000 anos atrás. Alguns acreditam que ele foi deixado para trás para marcar o evento, ou o visitante. Se os anais de bambu verdadeiramente descrevem uma visitação, e não apenas um impacto cósmico, então pode ser um dos registros escritos mais antigos de um encontro com algo que não é desta terra. E se uma figura realmente saiu daquele céu ardente, como insiste o texto, para quem ela se destinava? Top 10. O Sol Negro Nórdico. Em algum momento entre os séculos X e XI DC, nos fiordes fustigados pelo vento da Islândia, um escaldo anônimo compôs uma das profecias mais assustadoras da literatura nórdica antiga. Chamava-se Völuspá, ou A Profecia da Vidente, e constitui o poema de abertura da Edda Poética, um texto fundamental da mitologia nórdica. A maioria a conhece por sua visão apocalíptica do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Mas escondido em seus versos está um relato muito mais críptico: a vinda do Sol Negro.
A passagem em questão diz: o sol torna-se negro, a terra afunda no mar, estrelas quentes chovem do céu, o vapor sobe em fogo, a chama alta lambe o próprio céu. Para alguns, esta é a representação poética de uma erupção vulcânica. Mas estudiosos especializados em cosmologia nórdica notam que a linguagem difere da metáfora tradicional. O texto continua dizendo: então um salão de ouro será erguido, mais brilhante que o sol, e dele descerão os vigilantes do tempo, envoltos em gelo e fogo. O que é mais perturbador, no entanto, é uma estrofe raramente traduzida, omitida em muitas versões modernas, na qual a vidente descreve um momento em que o céu se estilhaçou como pedra quebradiça e uma boca se abriu acima do polo. Ela fala de uma criatura de metal e fome que deslizou pela brecha, seus olhos como sóis, seu sopro frio o suficiente para paralisar o tempo. Esta imagem não aparece em nenhum outro lugar no mito nórdico. Não corresponde a deuses, monstros ou gigantes. Parece uma intrusão, algo estranho ao sistema mitológico. O texto descreve uma sombra que cai sobre os 9 reinos, não projetada por um deus, mas por uma coisa sem nome, mais antiga que a primeira geada. Em 1904, durante um esforço de tradução pelo linguista norueguês Olav Jorgensen, uma nota marginal foi descoberta em uma cópia de Velino mais antiga da Veluspá. Lia-se simplesmente: estas linhas não são do poeta, elas são de antes. A implicação é que certas estrofes precedem até mesmo o mito no qual foram inseridas, possivelmente fragmentos de memória oral, preservados de uma era anterior e esquecida. Interpretações astronômicas modernas tentaram ligar o Sol Negro a um eclipse solar, talvez combinado com uma tempestade de meteoros ou inverno vulcânico. Mas esta explicação não dá conta das referências vívidas à distorção do tempo, criaturas de metal e vigilantes de um salão dourado. Se fosse apenas simbolismo mítico, por que é tão mecanicamente detalhado? Além disso, anomalias magnéticas foram registradas ao redor de Snæfellsjökull, o vulcão coberto por geleira frequentemente associado ao submundo nórdico. Bússolas desviam, pássaros se recusam a fazer ninhos e pelo menos 2 expedições relataram alucinações sensoriais ao acampar perto da borda de sua cratera. O folclore local chama a área de a boca do céu profundo, uma frase estranhamente alinhada com a visão da vidente. Se o sol negro era uma metáfora poética para um desastre natural, por que incluir elementos de estrutura artificial, maquinário e seres que descem da luz? E se não fosse metáfora, o que era? A profecia termina não com a salvação, mas com o silêncio. A vidente não oferece esperança, apenas o retorno de algo antigo, algo que os próprios deuses temiam. Talvez os deuses não tenham caído no Ragnarok. Talvez eles tenham fugido. Através de culturas e épocas, estes textos antigos apresentam um enigma recorrente, não através da invenção, mas da descrição. Seja gravado em argila, prensado em bambu ou sussurrado através de versos épicos, cada documento captura silenciosamente um evento que, por toda a lógica, não deveria ter ocorrido em sua era. Embarcações no céu, batalhas acima das nuvens, máquinas de som, seres não inteiramente humanos. Os relatos são detalhados demais, específicos demais e generalizados demais para serem descartados como coincidência. Em vez de ver essas histórias puramente como mitologia, uma abordagem mais fundamentada as considera como memória cultural, filtrada através da linguagem, da crença e do tempo. Quando despojadas de simbolismo, as narrativas subjacentes apontam para encontros com fenômenos além do alcance tecnológico ou científico de sua época. Estas não eram explicações, eram registros. O fato de tantos desses textos terem sido minimizados, alterados ou excluídos do discurso histórico convencional pode dizer menos sobre sua validade e mais sobre nosso desconforto em reexaminar estruturas aceitas. O passado, em sua total complexidade, muitas vezes resiste à simplicidade. E esses escritos, qualquer que seja sua origem, complicam a linha do tempo que passamos a aceitar.
Podemos nunca entender completamente o que essas civilizações testemunharam, mas descartar seus relatos de imediato corre o risco de perder mais do que apenas perspectiva. Corre o risco de apagar as perguntas que elas tentaram preservar. Não para provocar, não para gerar sensacionalismo, mas talvez simplesmente para lembrar. E isso em si pode ser o ato mais humano de todos. Se estes registros antigos mudaram a forma como você vê a história do nosso mundo, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro. O próximo tesouro do conhecimento será aberto em breve.